Olá, amigos do canal Consciência a Serviço do Ser. Vimos aqui hoje para conversar com vocês sobre uns temas bastante interessantes, em que vai reunir uma série de assuntos que temos tratado de uma certa forma no canal. Percebo claramente que muitos desses assuntos são bastante profundos e não é na primeira vez que tomamos conhecimento deles que vamos entendê-los de uma forma mais coerente e completa. Mas podemos fazer o que está ao nosso alcance, o que já é muito. Compreender o que pretendemos ou o que podemos fazer para alcançar níveis superiores de consciência e transformar radicalmente nossa vida. Porque viemos a esse planeta para aprender a ser felizes. Mas nós temos que compreender o que podemos fazer para alcançar essa plena felicidade, essa plena serenidade. E tornarmos nós mesmos uma luz para o próprio planeta e para toda a humanidade. Isso de forma natural, espontânea, brota em nós. Brota em nós aquela semente do amor que foi depositada no ato da criação. E que, vez por outra, se manifesta no nosso coração, só que não tem força suficiente para poder transformar nossa vida atualmente. Então, todo o nosso trabalho é alimentar essa semente de luz, de consciência, para que ela nos mostre o caminho a seguir. O caminho que nos leve, falando metaforicamente, de volta à presença completa da divindade dentro de nós. Hoje nós veremos então um tema intitulado Os 7 Corpos Internos. Eu vou compartilhar a tela com vocês e nós vamos conversar um pouco sobre esse tema hoje. Aqui, de uma forma resumida, mal e mal nós sabemos hoje que temos um corpo físico, muitas vezes esquecemos dele, né? Estamos aí caminhando, tropicamos numa pedra, machucamos nosso dedo e nem lembrávamos que tínhamos dedo, até o momento que a dor aparecesse. Então, hoje nós saberemos que existem outros corpos, além do corpo físico. Esses corpos foram doados pela própria natureza, foram criados no processo de aparecimento do ser humano. Eles são chamados de corpos lunares, os 4 inferiores, porque eles não têm luz própria. Nós nunca nos preocupamos em iluminá-los, senão que recebemos a energia de cima, do cosmos, e a usamos de forma inconsciente, involuntária. Explosões de ira, raiva, inveja, traumas de toda espécie, pensamentos compulsivos, descontrole, hábitos nocivos, consomem grande parte dessa energia que vem do cosmos para nós. Então eles são chamados de lunares porque são escuros, obscuros. E o nosso trabalho é fazer luz dentro deles. Esse trabalho está resumido naquilo que a gente chama de 3 fatores de revolução da consciência, onde se engloba todas as ferramentas necessárias para que a gente trabalhe diretamente com a essência, com nossa consciência espiritual. Mas também com o seu oposto, que é a dualidade que está sendo manifestada dentro de nós, aquilo que nós chamamos de ego, ou o conjunto de todos os pensamentos, emoções, sentimentos desagradáveis, negativos, e que de uma certa forma ocupam o lugar que deveria ser do nosso ser interior profundo, dentro de nós, aqui e agora. Então nós precisamos, além de trabalhar firmemente no ego, para liberar nossa consciência que se encontra dentro de todos esses comportamentos, cada um deles, cada pensamento tem uma partícula de consciência presa e muita energia também. E é por isso que são chamados 3 fatores de revolução da consciência. Um é o trabalho da morte do ego, que inclui a auto-observação silenciosa, a presença, como nos fala Eckhart. Nos inclui o trabalho da vigília e da oração, com o trabalho de Ho'oponopono contínuo, como temos ensinados para vocês, ou morte em marcha, que nos contata diretamente com a nossa parte superior do ser,
encarregada de limpar nossas memórias. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é conhecer e aprender a trabalhar com as energias criadoras sexuais para que elas curem o nosso corpo físico completamente e o tornem capaz de receber as energias que vêm do alto, para então passar por ele e também alimentar os nossos corpos internos, os outros corpos que possuímos. Então, essa transformação, nós dizemos que nessa etapa nós temos corpos lunares. 99,9999% da humanidade tem corpos lunares. E quando trabalha com os 3 fatores de revolução da consciência na sua vida, esses corpos lunares se transformam em corpos solares. Por quê? Porque neles a energia sobra. Então, começa a se manifestar dentro de nós muitas qualidades, muitas virtudes, muitos poderes. Aquilo que muitas vezes lemos nos livros que os mestres possuem. E imaginamos que aquilo ali é fantasia, ou então que o mestre é um ser muito especial. Não. Todo mestre tem que trabalhar com os 3 fatores de revolução da consciência, senão nunca chegaria à mestria. Pelo menos não à mestria autêntica. E nós veremos que depois de construir esses corpos solares, faremos outras transformações, continuando a trabalhar com os 3 fatores, porque é preciso purificar esses corpos internos, e eles pouco a pouco se transformarão em corpos de ouro, como é dito. Veremos como é que se dá essa etapa. E por último, então, esses corpos se transformarão em corpo de luz, que é quando o símbolo vivo da libertação completa da roda de Samsara, expressa pelo Buda Gautama, Sakyamuni e grandes outros mestres, em que tudo se reduz a um, e então vitoriosamente pode-se ingressar nessas esferas superiores, que são chamadas de absoluto, no qual as palavras são impossíveis de descrever. Isso que as religiões chamam de céu, nada mais são do que escada, uma escada de diversas dimensões, diversos lugares de perfeição, mas nenhum deles se compara ao absoluto. Da onde vimos um dia e para onde vamos voltar conscientemente, totalmente unidos ao nosso ser. Se é que trabalhamos com eficácia nos 3 fatores de revolução da consciência. Então vou passar ao próximo slide. Popularmente se chama também esses corpos de corpos lunares, porque é onde o ego habita. Então aí eu tentei fazer 4 corpos, são 4 cores diferentes, né? Nós temos o corpo físico, que conhecemos, o corpo físico celular, que recebe uma parte da energia bruta através da alimentação, através do sono, através da respiração, ou seja, existem várias formas de trazer essa energia para dentro enquanto nós estamos vivos, porque se esse corpo físico ficar prejudicado, imediatamente ele não fabricará a energia necessária e nós perderemos ele. É isso que acontece com a morte física. Em cima ali, não se prendam muito na posição, mas na forma como as cores foram colocadas. Acima desse corpo vital, ao redor dele existe o corpo, ao redor do corpo físico, existe o corpo vital, ou chamado etérico. É nada mais do que a bioenergia do corpo, ou seja, tudo que o corpo fabrica de energia fica como um depósito ao redor. E aí, lembrando a vocês, por exemplo, que situações de estresse constante, como é muito comum nós vivermos na vida de hoje, no estado de sobrevivência, como diz o Dr. Joe Dispenza, nós consumimos grande parte desse corpo vital e etérico que nos alimentaria, principalmente nos ajudaria muito a tornar nossa vida mais longínqua, durar mais e com menos doenças, com uma capacidade de defesa incrível. Bom, aí seria o corpo vital. O corpo vital tem diversas dimensões ou divisões, que aqui não cabe a gente entrar em detalhes, mas um está relacionado com a parte bioquímica do corpo, bioelétrica, e outros estão relacionados, de uma certa forma, à força de vontade, numa escala menor, e à capacidade de imaginação. Não confundindo imaginação com fantasia, tá? Nós veremos que imaginação é uma faculdade ou uma qualidade da vontade consciente. É quando se diz imaginar é ver. Ao contrário da fantasia, que é quando a mente toma o controle e nos leva para qualquer lado, imaginando as coisas mais estapafúrdias e absurdas, sem controle algum.
da vontade consciente ou da consciência. Esse é o corpo vital ou etérico. Esses dois corpos, eles morrem. Com o advento da morte, que tem diversas causas, essa energia se desfaz e o corpo físico não consegue viver sem ela. Então ele apodrece na tumba ou de qualquer outra forma. Mas o aspecto psicológico continua, nisso que se chama quinta dimensão ou eternidade. Essa quinta dimensão tem 2 degraus, para ficar mais fácil. Existem dimensões superiores relacionadas à parte da quinta dimensão e dimensões inferiores. E essa mesma dimensão também é dividida em vibração. Então, de um lado, nós temos o corpo astral, que é esse que quando a gente sai para dormir, ele sai do corpo, seja de forma consciente ou inconsciente, que está diretamente ligado às nossas emoções. E dentro desse corpo astral existe um outro corpo, que é chamado corpo mental, ou mente inferior, que está relacionado a tudo que a nossa mente é capaz de reter. Nossa memória, nossas fantasias, os nossos pensamentos de todo tipo. É um verdadeiro exército que existe dentro desse corpo mental inferior. Ali não existe um indivíduo, senão que milhões. Somos nós mesmos. O conjunto desses indivíduos se expressa ou luta para se expressar individualmente dentro de nós. São os nossos pensamentos compulsivos, aqueles que nós alimentamos, muitas vezes até com certo carinho, e não sabemos o quanto mal essa mente inferior faz para nós. Isso se dá porque a nossa consciência está adormecida, ela não ainda vê. Ela não consegue ainda se separar da nossa mente, separar dos pensamentos. Por isso, o despertar, o primeiro degrau, é aprender a se separar dos próprios pensamentos e ouvi-los. A gente diz de uma forma metafórica, vê-los como eles são. Prestar atenção neles sem se identificar com eles. Assim nós vamos aprender a conhecer cada um desses elementos que vivem dentro de nós. São elementos psicológicos, como orgulho, vaidade, inveja, medo, cobiça e tantas crenças limitantes. A parte emocional está ligada mais ao corpo astral, mas tudo isso está dentro de um saco só. O mais comum é que quando saímos à noite, saímos com o corpo astral e mental juntos ali e vamos viver nossas fantasias nesse mundo inferior da quinta dimensão. Por quê? Porque nesse mundo inferior da quinta dimensão reina a ilusão. Por isso se chamam corpos lunares, porque não há luz suficiente da consciência para saber o que é fantasia ou o que é realidade, o que é ilusão e o que é a verdade nessas regiões. À medida que se desperta a consciência, então se vai fazendo essa diferença e vai se tendo a oportunidade de subir alguns degraus em relação às dimensões superiores, porque existe uma dimensão, uma quinta dimensão superior, mas ela só é conseguida a presença ou atingir com um certo estágio de consciência livre e desperta. O ego não consegue chegar lá. Também esses 4 corpos lunares, eles são chamados antigamente pelos hindus, pelos orientais em geral, como 4 corpos de pecado. Lembrando que pecado não tem aquela vinculação de culpa e erro, etc, 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 como muitas religiões tradicionais nos ensinam. Senão que pecado quer dizer errar o alvo. Reflitam sobre isso. Errar o alvo significa ter uma intenção, mas não saber apontar para a direção certa. Então, procuramos uma coisa e não sabemos como e acabamos cometendo um monte de erros pela vida fora. E é por isso que se chama pecado, porque nos desviamos do objetivo maior, que é nos unir com a divindade dentro de nós. Então, acabamos procurando coisas materiais para substituir a divindade dentro de nós. Não que as coisas materiais sejam ruins em si mesmos. Não, não. Mas aqui, né, o objetivo da vida não é ficar rico. Temos muitos exemplos, muita gente que ficou rico e sentiu que lhe faltava tudo. Então, riqueza e pobreza é uma questão de materialidade do mundo físico. Podemos utilizar para aprender a pobreza ou a riqueza. Mas é um meio, não é um fim. Então, os corpos de pecado, por quê? Porque ali atua fortemente o ego. Então, vejam o desenho que ele simboliza muito bem, se vocês olharem e prestarem atenção no desenho. Aí nós temos o corpo físico, eu simplesmente inverti para que a gente não fique preso em posições, né? Corpo físico do lado direito, corpo vital do lado esquerdo, corpo mental inferior, corpo astral inferior. Esses são os 4 corpos de pecado, que estão aqui agora, dentro de mim. A não ser que eu durma, então esses 2 corpos, mental e astral, eles saem juntos e vão viver experiências lá relacionadas ao mundo da ilusão, da quinta dimensão.
inferior. E no meio, vocês veem que aproximadamente se fala em 3% de essência livre. Essa essência livre tem a ligação com o ser, na parte superior. Mas ela é muito pequena e ela ainda, por cima, sofre a carga do ego, que não permite que ela desperte, porque a essência não tem os instrumentos, a educação necessária para poder se tornar independente dentro de nós. E assim, nós alcançarmos outros patamares de felicidade, de harmonia, de conhecimento, de inteligência, de tudo, de amor. Então é dito, por consequência, que temos 97% de escuridão dentro de nós. A escuridão simboliza muitas coisas, simboliza os nossos medos, as nossas angústias, nossas ansiedades, mas todo o conjunto em si do ego é a escuridão. E aí existem muitas ilusões a respeito de nós mesmos, a respeito do mundo. E às vezes, quando a realidade nos mostra, como se diz, a crua realidade dos fatos, nós caímos em desilusão. O que é a desilusão? É se dar conta de que foi enganado. O mais comum é que a gente acha que os outros nos enganam. E à medida que a gente vai ficando maduro, a gente compreende que ninguém é enganado por ninguém, a não ser que se engane a si mesmo. Isso é uma realidade, uma verdade incrível, algo que deve ser compreendido. Ninguém nos engana se antes nós mesmos não nos enganamos a nós mesmos. Então, também dentro da psicologia se chama subconsciente, inconsciente, infraconsciente. É isso tudo que existe dentro de nós e que não tem vinculação nenhuma com o ser e nem com a consciência. Ocorre independente da nossa vontade. Tudo que ocorre independente da nossa vontade tem relação direta com o ego. É um programa mecânico porque roda sozinho, se autoalimenta através das nossas próprias energias criadoras. Ele se alimenta de tudo que nós comemos, de tudo que respiramos. Ele se alimenta das nossas melhores afeições, dos nossos melhores sentimentos, e os transforma em amargura, em medo, em raiva, em ódio. Então, por isso é de ser dito que esses são os 4 corpos do pecado, precisamos transformá-los. E é a base de trabalhos conscientes que transformamos toda essa escuridão em luz plena. Ela vai crescendo aos poucos dentro de nós. Essas ferramentas são entregues pelas escolas esotéricas. Hoje em dia abundam conhecimentos de todo tipo, mas é preciso ter uma certa intuição para verificar o que realmente nos faz mudar de dentro para fora. Porque a mudança é interna, não é externa. Não é através de uma coisa externa que nós iremos mudar nossa vida. É através da nossa ação, do nosso pensamento e do nosso sentimento equilibrado, é que chegamos à compreensão de o que devemos mudar para alcançar um grau de felicidade, de harmonia, de equilíbrio superiores. Então é essa dualidade, né? Se vocês acham muito pouco 3%, é dito pelos mestres que se alguém tivesse, por exemplo, 10%, mudaria radicalmente de tal forma que ele começaria a contagiar os demais com sua luz. Um mundo onde a humanidade tem 10% de consciência livre e desperta, não haveriam guerras. E muitas das coisas que nós temos que suportar aqui no mundo físico não existiriam. Fome não existiria. Então, porque essas qualidades, esses 10% de consciência, despertariam em nós inteligências que seriam capazes de criar coisas inimagináveis hoje em dia. Viveríamos num patamar superior de civilização, assim como vivem muitos irmãos do espaço, de outros planetas, que já passaram por essas etapas. A diferença é que eles demoraram muito menos para entender tudo isso. Nós estamos demorando alguns milhões de anos. Então, os mestres com paciência sempre nos ensinam de várias maneiras e em diferentes épocas, em diferentes culturas. Então, esses são os 4 corpos de pecado. Aí vocês veem já na tela a estrutura completa, o corpo centenário, né? Porque existe sim 3 corpos que não se perdem, ou que não poderíamos dizer que são lunares. Vocês veem novamente o desenho dos 4 corpos embaixo, simbolizado ali com a 3% de essência livre e o restante escuridão. E ele está ligado com uma flechinha ali, a alma humana ou consciência, ao nosso corpo causal, porque existe um corpo da 6ª dimensão. Lá nós aparecemos como sementes, praticamente. Os mestres nos veem como alguém que pode ou não se transformar num homem autêntico ou numa mulher autêntica, mas é apenas um projeto. É uma semente.
que foi plantada aqui no mundo físico. É um de nós. Eles respeitam incrivelmente essa semente porque dentro dela existe a divindade. Os 3% de essência livre é a divindade dentro de nós. E tudo que os mestres querem é que esse 3% cresça e nasça no mundo causal e se torne um mestre como eles. Então, à direita nós temos a alma humana, porque temos aí um referencial relacionado à espécie humana. E do lado de cá, na alma divina, porque existem coisas que somente o divino pode atuar dentro de nós. E ele é chamado de corpo búdico. Em alusão, claro, àquele grau esotérico, Buda, que todos nós já ouvimos e que pensamos ser o nome de alguém, mas na verdade não. Todos aqueles que alcançaram esse grau de iluminação recebem o nome de Buda porque alcançaram o seu corpo búdico e o desenvolveram por completo. Então, o quinto corpo seria o corpo causal, só que ele está em germen, ou seja, em semente ainda lá naquela dimensão. À medida que trabalhamos aqui, ele vai se desenvolvendo lá. Mas o corpo búdico já está pronto. Ele só está esperando a hora em que a sua alma humana possa se fundir, possa se integrar completamente com a alma divina. E aí, nesse momento, nós temos lá o triângulo de cima, com a pontinha lá em cima, chamada Atman, ou mestre interno, que é o corpo átmico, ou seja, o corpo de veículo de manifestação do nosso mestre interno, do nosso real ser. A ele se dá o nome de mestre interno. Por isso, existem tantos mestres no céu, quanto essências aqui na Terra. E isso não se restringe somente à espécie humana. Só que é somente na espécie humana em que é possível fazer esse trabalho. Porque dentro da espécie humana estão os 4 elementos que precisam se combinar conscientemente, através do trabalho da consciência, e criar o 5º elemento, que é a estrela dos 5 pontos. E essa energia deve voltar para cima, da onde ela veio. Então vocês veem um imenso sol aí no triângulo de cima, né? Porque esse triângulo é o triângulo superior dentro de nós. E é de lá que recebemos esses impulsos maravilhosos que nos permitem alcançar conhecimentos e nos livrar do sofrimento, do medo, de toda espécie de sofrimento desnecessário em que o ego está preso, vive dentro de nós. Esse conhecimento mesmo que agora vocês estão ouvindo vem da parte superior de cada um de nós. Ele não é apenas um conhecimento intelectual, ele pode se tornar um conhecimento apenas, mas na medida em que cada um de vocês e eu o pratica, ele se torna vida dentro de nós e nós compreendemos mais e mais que o nosso ser é um exército de meninos e um dos meninos está aqui, perdido nesse mundo. E ele se chama essência. Então o mestre interno faz todos os seus esforços nos mundos superiores para bombardear aqui embaixo a nossa essência, para que busquemos a espiritualidade e muitas vezes erramos as portas, batemos em coisas que são até bizarras, né? E ficamos perdendo tempo ligados àquilo ali e quando descobrimos o trabalho da transformação interior, então vamos compreendendo e vamos tornando maduros para realmente trilhar o caminho espiritual. Com os trabalhos dos 3 fatores, e aí inclui-se a morte do ego, a alquimia, ou transmutação das energias criadoras sexuais, e o sacrifício pela humanidade, que se trata de entregar esse conhecimento de forma pura e sincera para qualquer um que queira fazer uso dele. Então esse trabalho vai transformando dentro de nós esses corpos lunares em corpos solares. E mais que isso, aqueles 3% vão crescendo e vão se tornando 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40%. E assim vai. Em uma determinada altura, então, a parte divina, simbolizada por esse triângulo de cima, que é o nosso mestre interno e as 2 almas, né? Uma alma divina, o corpo búdico, e o corpo causal, eles descem e nós subimos. Nós, a essência. Então esses corpos, o ego já não pode mais controlar de forma tão fácil. Vejam, o quadrado se expandiu muito ali embaixo. A luz de cima veio para baixo e já não existe grande quantidade de escuridão dentro da alma da pessoa, dentro dos corpos da pessoa. O ego já não o controla mais, mas ele está ali. Vocês veem, existem umas beiradas, né? É que nessa etapa do trabalho não se tem força, nem energia, nem sabedoria suficiente para extinguir por completo
tudo que existe de ego dentro de nós. Porém, nessa etapa do trabalho, que é a segunda etapa, ou primeira etapa, vamos dizer, que é a construção dos corpos solares, tudo muda. Porque ao terminar essa primeira etapa, o mestre interno nasce no nosso coração. Ele só pode fazer isso porque os corpos lunares a essa altura se transformaram em solares. Nós utilizamos as energias criadoras para banhar de luz os corpos internos e fazer a limpeza completa de todos os agregados psíquicos que são possíveis de eliminar nessa etapa do trabalho. Então o mestre desce. E assim ele encontra dentro de nós aquela parábola muito interessante, que é nos contada há 2000 anos, quando então a luz desce e nasce numa manjedoura. Manjedoura é o lugar onde os animais comem, no coração do homem, ou da mulher, não importa. Mas é o lugar escolhido pelo mestre interno para nascer. É somente aí é que a pessoa humana tem o direito de usar o nome do mestre interno. Porque cada mestre tem um nome que lhe confere o poder. Vejam como muitas vezes o ser humano, por ignorância, se autodenomina fulano de tal e diz é o mestre fulano, mestre ciclano. Naquele momento, para o mestre interno da pessoa, é como se ele estivesse sendo traído, literalmente, porque a pessoa nem sabe do que está falando. E é simplesmente por uma manifestação de orgulho místico, muitas vezes. E a pessoa, com duras penas, ao desencarnar, vai perceber que aquele nome era totalmente falso. Porque lhe é mostrado, muitas vezes, a realidade ao fato quando a pessoa desencarna. Só que quando ela retorna, novamente para um novo corpo físico, ela não lembra mais de nada, porque ela não tem consciência desperta. Então vejam, esse trabalho, o primeiro trabalho é transformar os corpos lunares em solares, através da energia criadora sexual e através da morte do ego. Assim vamos trabalhando da melhor forma possível. Só aí é que nos transformamos em homens ou mulheres verdadeiros. Segundo a Cabala hebraica, chegamos no metade do caminho entre o ser humano comum e a divindade. Chegamos em Tiferet. Então aí fundamentamos nossa base. Nesse momento, quase que como uma obrigação, nós temos que usar o nome do nosso mestre interno. Eu falo uma obrigação porque, olhando bem claramente, seria melhor não usá-lo. Assim, não teríamos nenhuma espécie de incomodação com os demais. Porque quando alguém usa o nome de seu mestre interno e está autorizado para fazer isso, é lógico que isso atua no mundo físico. E ele não terá mais sossego, porque as pessoas o perseguirão em busca de conhecimento e sabedoria 24 horas por dia. Então, para o mestre não é algo muito interessante. Ele gostaria de ficar em serenidade, tranquilidade, mas ele é o trabalho que ele precisa, é o trabalho público. Então, só nesse momento ele pode usar o nome de seu... Nós aqui, como pessoas humanas, podemos usar o nome de seu mestre interno. Isso se dá através de iniciações esotéricas dentro das escolas, nas dimensões superiores. Não é algo que se faça isso no mundo físico, em qualquer casa, ou mansão, ou castelo. É algo muito secreto, algo muito íntimo, espiritual e maravilhoso. E que, infelizmente, por ignorância, os homens prostituíram esse tipo de cerimônias, tentando imitar o que acontece nos mundos internos aqui no mundo físico. Nenhum grau esotérico de alguma escola pode conferir algum desenvolvimento espiritual verdadeiro. Todos os graus e iniciações são dados ao espírito, ao nosso ser interno, e se temos consciência para isso, sabemos o que aconteceu. Mas nós não nos sentimos melhores por causa disso, nem melhores que os outros. Ao contrário, é uma responsabilidade que se carrega nas costas de que nós não estamos sozinhos e que todos os nossos irmãos precisam também ascender. É um compromisso que se faz com as hierarquias ou com, como queiram falar, com as hostes angelicais ou com os arquitetos do universo, né? Com esses grandes mestres que nos ajudam desde o alvorecer do grande dia, quando tudo saiu do absoluto. Então, como foi explicado, aqui está a encarnação do mestre interno. O mestre desce das dimensões superiores e começa a atuar aqui fisicamente. E nós, se nos preparamos corretamente, estamos abertos, mente serena, mente tranquila, somos capazes de transmitir as informações e viver de acordo com sabedoria e equilíbrio.
Mas isso é impossível se não se trabalha com os 3 fatores, porque cada um desses fatores tem uma coisa a fazer dentro de nós. E muitos aprendizados, muitas compreensões vão chegando através disso. Então, o que era lunar se transformou em solar. São corpos completamente diferentes. A comparação que a gente pode fazer, para vocês terem uma ideia mundana do assunto, né? É como se alguém tivesse uma carroça com um pangaré velho, é o nosso corpo lunar. Sim, podemos andar em cima dele, podemos sair em astral com ele, podemos aprender a sair em astral e verificar muitas coisas, mas é bastante limitado. Já que esse corpo solar é como um avião ultrassônico ou uma nave espacial. Essa é a diferença que existe entre um corpo lunar de uma pessoa comum que nunca trabalhou com essas energias e alguém que se dedicou durante muitos anos a trabalhar com essas energias seriamente e revestir-se das melhores energias que vêm do cosmos para ele. E isso é possível através dos 3 fatores que nós ensinamos aqui detalhadamente. Bom, aí vemos a segunda etapa, porque o trabalho não terminou aí. O trabalho continua. Isso pode ser feito em uma vida, em 2 ou 3, de forma contínua. Mas para não se perder o que se ganhou, é preciso ter trabalhado fortemente na morte do ego, porque quando retornamos aqui, quando nascemos de novo, temos que trazer fresquinho esse conhecimento dentro de nós. E ele vem através da nossa consciência que despertamos na vida anterior. Se não fizemos isso e apenas estudamos e guardamos na nossa cabeça, quando nós morremos, a cabeça se desintegra e a memória também. E aí, se acumulamos alguma coisa, é capaz de nós perdermos, porque continuamos a cometer os mesmos erros do passado, sem nos darmos conta. Então, fazer consciência é algo que vai além da morte. Se hoje fazemos consciência, por exemplo, eliminamos de nós, por exemplo, muitas espécies de raiva ou de medo, cada consciência que escapou nesse momento vai fazer parte de um grande percentual de consciência. Então, na outra existência, não existirá essa raiva e esse medo. Existirá a consciência. E ela saberá o que fazer dentro de nós, porque ela é Deus dentro de nós. Ela é o que nós somos verdadeiramente. Então, nessa segunda etapa, nós transformaremos os corpos solares, esses 7 corpos, em corpos de ouro. E isso esotericamente se diz de ouro. Por que de ouro? Porque é um grau de purificação dos corpos. Basicamente, o que nós iremos fazer nessa segunda etapa é eliminar por completo o ego dentro do corpo astral e do corpo mental. Não ficará a sombra de ego ali. E aí, existem muitas iniciações espirituais e que iremos passar por esse caminho. Se diz que existem 3 forças primárias na criação, e toda religião fala disso, né? Pai, Filho e Espírito Santo, Brahma, Vishnu e Shiva nos hindostãos, Osíris, Ísis e Horus no Egito, e assim por diante. Mas precisamos entender essas 3 forças como leis que atuam para muitas coisas na nossa vida diária e também nos aspectos divinos. Essas 3 forças primárias da criação são o nosso aspecto mais superior do ser. Está além do nosso mestre interno, é da onde o mestre interno, ou nosso espírito universal, alimenta-se. E aí essas são simbolizadas por essas 3 forças. E essas 3 forças, então, começarão a descer e nos encontrar na metade do caminho, tal como fizemos na primeira etapa do trabalho. Aí vocês veem a primeira força, o Pai, o positivo, o Filho é negativo, e o Espírito Santo, como é chamado aqui entre os cristãos, o polo neutro, porque é a união do positivo e do negativo para fazer a luz. Aqui, quando se fala de negativo, não está se falando do ego, está se falando de uma polaridade elétrica. E também porque o Pai nos ensina a nos afirmar como verdade, e o Filho a descobrir todas as mentiras. Por isso, a união dos dois é provocada dentro de nós. E assim, na parte superior, se unem essas 2 forças, se manifestando como Espírito Santo, ou Mãe Divina, dentro de cada um de nós, e nos acompanha em todos os momentos da existência da consciência, desde quando saiu do absoluto até a hora de voltar. Ela é chamada de polo neutro porque ela é capaz de criar dentro de nós ou destruir. Criar o ser e destruir o ego. Então, nessa segunda etapa, esses 7 corpos, corpos de ouro, vamos transformá-los em corpos de ouro. A eliminação completa do ego nos corpos astrais e mentais. E aí eu fiz um desenhozinho para vocês,
E aí vocês vão entender que todos aqueles mistérios cristãos do nascimento de Cristo, em Jesus de Nazaré, nada mais é do que uma simbologia, um teatro cósmico que nos mostra o que passa todo mestre quando chega nessa altura. Todo grande iniciado ou iniciada ou mestra, para poder se libertar, precisa encarnar o Cristo interno. O Cristo é uma força divina, é a segunda força. Então ela precisa vir ao coração do iniciado para eliminar por completo qualquer sombra de escuridão que haja dentro dele. E para isso ele vai viver o drama iniciático, dentro de sua própria alma. Assim nós vemos ali, ó, uma flechinha que vai e uma flechinha que vem. Porque desce isso que se chama Cristo interno, ou Deus vivo, e ele nasce como uma criança no coração do iniciado ou da mestra. E aqui no mundo físico, ele começa a se expressar. Vocês veem que agora todos os corpos na parte de baixo já se uniram, estão prontos. É a famosa estrela de Davi, ou o selo de Salomão. E o sol está ali presente, a consciência totalmente desperta. Então, nasce o Vishnu, ou, como dizem os cristãos, o Cristo, nessa etapa do trabalho do mestre. Então, todo mestre que chega a essa etapa pode-se dizer que encarnou o Cristo interno. Esse Cristo nasce simbolicamente como uma criança e ele se desenvolve aos 33 anos. Ou seja, são 33 graus esotéricos, etapas em que o iniciado ou a iniciada vai passar. Todos nós deveremos passar por isso, se quisermos nos liberar por completo. Por último, então, vem a terceira etapa, onde esses corpos de ouro se transformarão em corpo de luz. Vejam, essas três forças primárias desceram por completo e tomaram conta dos veículos. Aqui o mestre é um mestre iluminado perfeito. Ele é um instrumento de Deus totalmente aperfeiçoado. Ele é o Deus vivo encarnado fisicamente. A ele não se pode submeter o tempo, doenças, nada disso que o ego criou aqui nesse mundo. Ele está completamente livre. E aqui se encontra a plena consciência, o 100% de consciência livre. A perfeita imortalidade, porque um mestre desses pode se materializar em qualquer parte do planeta, tanto no passado quanto no presente. Para ele não existe a ilusão, como nós estamos presos. E assim também ele tem a possibilidade de escapar da roda de Samsara para sempre. O que simboliza a roda de Samsara é quando se sai do absoluto. Vocês veem a palavra tal lá. O absoluto é onde só reina uma lei, a lei do amor. E dele veio toda a criação, e toda a criação vai para ele de volta. Muitas mestres acreditavam que o tal ou o absoluto era o final. Mas depois de algumas investigações, o grande mestre Rabolu nos afirma que ele é só o início. Que todas essas coisas aqui são porque ficamos presos numa ilusão terrível e nos acostumamos a ela. Uma vez que estamos livres e podemos encarnar todas as partes do ser, estamos em possibilidade de conhecer a real felicidade. E mesmo conhecendo a real felicidade e a liberdade, vivendo nela, muitos mestres ainda continuam conosco. Por puro amor. Porque eles são chamados de bodhisattvas de compaixão. É como se eles pudessem ir embora para sempre, mas eles não vão, enquanto todos não voltarem ao seio do Pai. E aí é uma questão de tempo, mas para nós que estamos submetidos ao tempo faz toda a diferença. Podemos demorar 1 trilhão de anos sofrendo aqui nesses mundos, toda espécie de situação, enquanto o ego estiver vivo. Ou, como os mestres nos ensinam, podemos pegar o caminho dourado e escapar da roda em 1 ou 2 ou 3 existências seguidas, praticando intensamente os 3 fatores de revolução da consciência. Essa é a escolha consciente que devemos fazer. Se não fizermos consciente, o ego fará a escolha dele e permaneceremos aqui em sofrimento. Coisa totalmente desnecessária.
É óbvio que a divindade nunca quis isso, mas se é a nossa escolha, ela o respeita. Então, a toda a essência é conferida uma possibilidade de liberação total, dela se transformar completamente e se unir por completo com a divindade dentro de si, aqui e agora. E é esse o trabalho que praticamos e ensinamos, em diferentes níveis. Com esse tema, nós gostaríamos de introduzir a vocês a questão dos 7 corpos e, na medida do possível, voltem partes desse vídeo, porque cada parte desse vídeo tem milhares de conhecimentos que podem ser descobertos por vocês. Fiquem à vontade para fazer perguntas nos comentários, estamos aqui à disposição. Um grande abraço no coração de vocês e que a paz do ser esteja sempre conosco. Muito obrigado.